Oi, gente, boa tarde. Hoje a gente vai relembrar um pouquinho que vocês viram na aula de doenças infecciosas, né? E até mesmo vocês vão poder correlacionar com outros conteúdos que vocês já viram em pato geral, ou até mesmo que vocês ainda vão ver. Hoje a gente vai falar sobre duas doenças, que é a tuberculose e a hanseníase. Essas doenças, elas fazem parte de um grupo que a gente denomina de doenças infecciosas. Então, as doenças infecciosas, elas podem ser causadas tanto por vírus, bactérias, fungos, parasitas, sendo que a gente vai focar na hanseníase e na tuberculose, que no caso, elas vão ser causadas por alterações bacterianas. Ao decorrer da aula de vocês viram que a tuberculose está associada a inflamação crônica do tipo granulomatosa. Agora, a gente vai focar na tuberculose, que é uma infecção do tipo bacteriano. O principal tipo de bactéria, né, que vai causar essa tuberculose vai ser um bacilo específico, vocês até viram, e a gente vai chamar esse bacilo de Koch. Mas por que ele é chamado de bacilo de Koch? Foi em homenagem, né, à pessoa que descobriu a bactéria pela primeira vez. Tem até nessa fotozinha, que foi Robert Koch. Essa doença, ela vai ter um histórico de longo tempo de duração, né, que começou desde a Idade Média, já existiam relatos, mas somente a partir de 1882 que foi descoberto que ela era causada por uma bactéria. Foi descoberto o bacilo da tuberculose. Antigamente, muitas pessoas morriam com tuberculose, mas atualmente vocês sabem que já existe tratamento, desde que esse tratamento ele seja feito de forma correta. Então, ele vai ter uma alta taxa de cura. O nome científico dessa bactéria é chamado de Mycobacterium tuberculosis. E o principal sítio de acometimento que vocês viram é que vai ser na região pulmonar. É considerado uma bactéria aeróbia, tem a forma de bastonete. E a coloração vai ser por meio de coloração de Gram neutra. Essa doença, apesar de ter diminuído bastante, ela ainda está muito prevalente na população de maneira geral. Os pacientes que apresentam essa tuberculose, eles apresentam alguma alteração relacionada com a imunidade, sendo o HIV uma das principais alterações, cerca de 13%. É uma infecção que ela é muito comum, muito prevalente em países subdesenvolvidos. A relação da tuberculose. A tuberculose ela vai ter relações com aglomerações e condições precárias de vida. Então, existem cerca de 8,6 milhões de novos casos por ano no mundo. Como eu já falei, mais prevalente em países subdesenvolvidos, 75% na África e na Ásia. E dentre todos os países do mundo, o Brasil ele já ocupou uma posição de destaque nos países que podem apresentar casos de tuberculose, estando no 17º lugar em tuberculose, um dos 22 países mais prevalentes. Existe uma vacina para tentar combater essa tuberculose, que ela é chamada de BCG. Geralmente, é uma vacina que é dada até o primeiro ano de vida, no máximo até 4 anos de idade. Nessa vacina da BCG, é dado um bacilo, que ela é semelhante ao da tuberculose. E a eficácia dela ainda é questionada, ou seja, nem sempre uma pessoa que já tomou a vacina da BCG, ela pode estar totalmente imunizada, totalmente protegida. Cerca de uma eficácia questionada de 0 a 80%. Essa imagem é só uma introdução representando tuberculose, que ainda é realidade, né?
em relação ao número de mortes, pessoas infectadas, conhecer um pouco a doença, as formas de transmissão, prevenção, tratamento, como é que ela ocorre, que os doentes não tratados, eles vão eliminar bactérias no ambiente ao tossir, espirrar ou falar. Então, o bacilo ele fica no ar e as pessoas saudáveis elas inalam. E ao inspirar as bactérias, as pessoas ficam doentes. Quais são os sintomas? Cansaço, tosse, dor no peito, febre, falta de apetite, emagrecimento. São dos principais sintomas da tuberculose. O primeiro contato que eu tenho com o bacilo, ele pode ser chamado de tuberculose primária. Então, nem todo mundo vai apresentar. E ele é mais comum em pacientes HIV positivo e em crianças. E os sinais clínicos, eles são bem inespecíficos. Já em relação à tuberculose secundária, os sinais clínicos eles vão aparecer anos após a infecção e ela é mais comum em adultos e idosos, enquanto a secundária é em crianças. Em relação às manifestações clínicas da doença, o primeiro sítio de acometimento vai ser o pulmonar. No pulmonar, vocês viram que vai ter tanto a tuberculose primária quanto a secundária. Quais são as manifestações clínicas que a gente pode ver? Tosse, febre vespertina. E nas fases mais crônicas, a gente vai ter o quê? Perda de peso, sudorese noturna, dor torácica. Já nas manifestações clínicas extrapulmonar, a gente vai ter uma patogênese incerta. E as manifestações clínicas que a gente pode encontrar, aliás, eles vão ser encontrados onde? Que vocês viram? Linfonodos, pleura, no trato gastrointestinal, ossos, meninges, peritônio. Para exames diagnósticos, a gente vai ter a baciloscopia direta do escarro e a prova tuberculínica, PPD. O PPD ele não vai ser usado para detectar o paciente com a doença na formativa. Ele não vai ser usado para detectar na formativa. Ele só vai detectar que o paciente ele teve um contato prévio com o bacilo. O tratamento da tuberculose ele é importante para que o paciente que esteja liberando algumas bactérias, ele pare de liberar e, consequentemente, ele vai fazer o quê? Ele vai parar de transmitir e vai parar de gerar a cura. Ele vai começar a gerar a cura. Ou seja, o tratamento tem como objetivo cessar a transmissão e curar pacientes. O primeiro esquema que foi utilizado para o tratamento da tuberculose foi a estrectomicina, ou seja, ele é um tratamento que ele durava de 12 a 24 meses e a gente tinha uma resistência bacteriana, ou seja, é um tratamento que ele durava muito tempo e isso fazia com que muitas pessoas começassem a desistir do tratamento. Até que depois foi instituída a poliquimioterapia, que é tipo um esquema terapêutico que você pode usar vários antibióticos em combinação. Você vai combinar vários antibióticos e esse esquema ele tem como objetivo diminuir o tempo do tratamento, para que assim o paciente ele consiga aderir melhor ao tratamento de uma maneira mais fácil, que não tenha tanta desistência. Porque geralmente esse tratamento ele dura 6 meses. Em relação às lesões orais, elas vão ser raras, apresentam-se como forma secundária ao envolvimento pulmonar ou primário. As características podem ser úlceras, nódulos, granulomatosas, indolorosas. A localização, a predileção vai ser em toda a boca, mas com predileção na língua.
Agora a gente vai focar na segunda doença de hoje, que também é uma infecção bacteriana. Só que, diferente da tuberculose, ela tem, por exemplo, uma diferença por acometimento na região de pele. Diferente da tuberculose, a hanseníase ela não causa mortalidade e sim morbidade. Ela também é considerada uma doença que tem uma alta prevalência, principalmente em países intertropicais, devido às características de transmissão da doença. Então, a hanseníase ela é considerada uma doença dermatológica, infecciosa crônica e granulomatosa. Ela é uma das mais antigas doenças a afetar os humanos e o agente etiológico, que foi identificado em 1873. Como eu já falei, ela tem prevalência em países intertropicais. Ela é considerada uma doença crônica, debilitante e não fatal. Aqui eu coloquei outro quadro, uma imagem explicando resumidamente sobre a hanseníase, o que é a hanseníase, como as pessoas podem pegar, como saber se eu tenho hanseníase ou não. Você tem que observar as manchas, que aparecem, que comumente ela vai ser indolor. O que devemos fazer para combater a hanseníase e se a hanseníase ela vai ter cura. Hanseníase vocês vão pensar que vocês estudaram em história, a parte lá da lepra, Em relação à epidemiologia, ela vai acometer mais os homens, vai ter uma maior detecção de casos novos, um maior número de casos multibacilares e vai ocorrer uma maior taxa de abandono do tratamento. Os locais de acometimento vão ser em nervos periféricos, articulações, gânglios, testículos, olhos e na pele. Já em relação ao agente etiológico, vai ser o Mycobacterium lepra. Ele é considerado um intracelular obrigatório. Ele tem preferência por acometimento em células nervosas, E ele fica na região de nervo periférico. Até a imagem tá ilustrando, Ele é o bacilo álcool-ácido resistente. Ele vai infectar somente os homens, por isso que eles vão ter uma predileção, Eles podem sobreviver fora do organismo por vários meses e ele não é cultivado em laboratório. Como forma de transmissão é pouco comprometida, O homem, ele vai ser a única fonte de transmissão. Então, 90% da população ela vai ter uma defesa natural contra o Mycobacterium lepra. E a transmissão parece ocorrer através da aspiração de aerosóis e da secreção de pacientes basilíferos ativos em ambientes que vão concentrar um grande número de pessoas que têm uma condição socioeconômica desfavorável. Então, existem vários aspectos. E, por fim, as formas de transmissão, que em relação às formas de apresentação clínica, em relação a essas formas, a gente tem a primeira forma da hanseníase, que vocês viram que é a chamada hanseníase tuberculoide. Ela é a forma da doença mais simples, que são manchas únicas, geralmente na região da pele, com aquela característica mais dormente. Já quando eu vou ter várias manchas e bilateralmente com alterações granulomatosas, a gente vai chamar essa lesão de borderline ou lesão de mofa. Então, e no último estágio dessa hanseníase, que eu vou denominar de hanseníase bichoviana, que é uma forma da doença mais espalhada por todo o corpo, onde o paciente, além de ter várias lesões na pele, ele também vai ter envolvimento ocular, destruição de partes da face. Ou seja, resumindo novamente, tuberculose, eu vou ter uma lesão única,
Forma de mofa, eu vou ter várias lesões. E a forma vichoviana é a forma mais grave da hanseníase, onde eu posso ter o acometimento de vários órgãos. Essas foram minhas referências do Robbins.